E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o Teorema da Média, que é um teoremazinho muito importante e através dele a gente pode definir a média de funções em um dado intervalo. No caso de números, a gente consegue calcular a média, por exemplo, média aritmética, somando os números e dividindo pelo total deles. Mas e se a gente estivesse interessado em calcular a média de uma função, por exemplo? Como será que é essa abordagem? Olha, para calcular a média de função, e aqui a gente vai estar preocupado com função de uma variável, é comum para nós definir qual é o intervalo que a gente vai querer saber a média da função dentro. Dessa forma, existe um teoremazinho, que se chama Teorema da Média, que diz que se uma função for contínua num intervalo AB, então existe um valor C nesse intervalo, tal que a integral de A até B de f de x dx pode ser escrita como f de c b menos a. E esse teoremazinho aqui, eu não vou demonstrar aqui, quem tiver interesse na demonstração pode me procurar. Esse teorema é importante porque esse cara aqui é o valor médio da função no intervalo. Então, valor médio da função no intervalo. Que intervalo? AB. E aí a gente pode fazer assim, ó, f de c igual a integral de a até b de f de x dx dividido por b menos a. E esse valor médio f de c a gente costuma chamar, ou de valor médio, escreve aí valor médio da função igual a essa relaçãozinha que eu mostrei, ou então você escreve f barra em cima. Em matemática, quando a gente coloca a barra, em alguns contextos a gente está se referindo ao valor médio da função num dado intervalo. Então, para nós, a partir de agora, o valor médio de uma função f de x num determinado intervalo será denotado por f barra, e a gente sabe que é a integral de a até b de f de x dx dividido pelo tamanho do intervalo, que é b menos a. Então, essa formuleta aqui é que nos dá a média de uma função em um dado intervalo. E aqui, para fixar as ideias, eu gostaria de fazer um exemplozinho com vocês. Por exemplo, qual seria a média da função seno de x no intervalo de 0 a 2π? Vamos ver? A função que a gente tem, então, é o seno de x. Se a gente for calcular a média dessa função, a gente viu que a média vai ser o quê? A integral de a até b de f de x dx dividido pelo tamanho do intervalo, que é b menos a. Olha aqui, a gente vai fazer a integração no intervalo de 0 a 2π, então a integral de 0 a 2π, seno de x dx, e o comprimento do intervalo é 2π menos 0. Então fica 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π de seno de x dx. Certo? Olha, essa integralzinha é muito fácil. A derivada de cosseno é menos seno, então a integral de seno é menos cosseno. Não posso esquecer que eu tenho que aplicar nos extremos. Então fica menos 1 sobre 2π. E aí eu vou aplicar cosseno de 2π menos cosseno de 0. Esse cara vale 1, este cara vale 1, então 1 menos 1 é 0, portanto, essa integral toda dá 0. Assim, a média da função seno vale 0 no intervalo de 0 a 2π. A gente não precisaria nem ter feito essa conta, na verdade, né? Porque se a gente der uma olhada na função seno, se a gente fizer aqui um esboço do gráfico, de 0 a 2π, é isso que acontece, ó. Então ela tem essa curvinha aqui. Reparem que o cara que aparece aqui em cima, deixa eu mudar de cor para facilitar a visualização, esse cara aqui, ó. Reparem que a integral de a até b de f de x dx é a área sob a curva. Certo? Então, se esse cara aqui em cima é a área sob a curva, a função seno vai ter uma área positiva aqui, e depois vai ter uma área exatamente igual, só que para o lado de baixo, então negativa.
Dessa forma, quando você fizer a integração, uma área vai cancelar a outra e vai dar zero. Então, essa integral é uma integral que a gente não precisa nem ter feito, tá? Por esse simples fato de observar o gráfico da função seno. Olha, todas as funções têm média zero nos intervalos? Óbvio que não. O caso do seno, ele tem porque oscila. Em metade do intervalo, os valores são positivos e na outra metade, os valores são negativos. Então, uma coisa acaba cancelando a outra e, em média, o seno vale zero no intervalo de 0 a 2π.